E aí, meus queridos do nono ano, bom dia! Prontos para mais uma aula? Então, hoje o nosso assunto será emprego do Q e do C. Vamos voltar aí às nossas atividades na apostila, ok? Então, esse assunto está lá na página 95 da apostila. Então, peguem para que vocês possam acompanhar aí as explicações, ok? Bem, então quando a gente fala da expressão Q e C, porque elas vão estar empregadas dentro de uma oração, mas com diversas finalidades, diversas funções. Então vamos começar analisando o Q com a função de substantivo. Quando esse Q vai ter função de substantivo? Todo mundo sabe que o substantivo, né, ele é acompanhado pelo artigo, pelo pronome, enfim, por seus determinantes. Então, toda palavra que também é acompanhada por esses determinantes passa a ter função de substantivo, que é o que a gente chama de palavra substantivada. Então, aqui o que, ele foi substantivado. Se vocês observarem aqui, no exemplo que eu trago para vocês, nós temos aqui um artigo, né, acompanhando esse que. Então, na frase, nós temos, ela tem um que diferente. Então, essa palavra que tem diversas utilidades, dentre elas aqui, nesse contexto, a função de substantivo. Tá bom, gente? Então, quando o que terá a função de substantivo, ou seja, quando ele será substantivado, quando ele estiver acompanhado, né, de um determinante. Esse determinante pode ser um artigo, um pronome, um numeral, ok? Agora vamos ver o que como pronome. Ele pode se apresentar como pronome indefinido, como pronome interrogativo ou como pronome relativo. Então vamos ver aí cada caso, né? Como indefinido, lembrando, é aquele que não nos dá uma ideia definida, né? Então aqui, que dinheiro gasto à toa, ou seja, eu poderia trocar aqui, pelo quanto dinheiro gasto à toa. Então é uma indefinição, a gente não sabe quanto dinheiro foi gasto, só sabemos que ele foi gasto à toa. Então nesse caso, a gente tem o que como pronome indefinido. Então, para não esquecer, basta você trocar pelo quanto, tá bom? Quando o que significar quanto, ele é pronome indefinido. Agora, no pronome interrogativo, ora, ele vai introduzir uma interrogação, né? E a gente vai poder trocar ele, pelo qual. Então, em que mundo ficou meu coração? Ou seja, em qual mundo ficou meu coração? Então, aqui nós temos o pronome interrogativo. Agora, no terceiro caso, ele vai aparecer como pronome relativo. Olha aqui, a casa que comprei é linda. E nesse caso, eu poderia trocar pelo termo a qual. A casa a qual comprei é linda. Então, aqui, esse que, ele faz uma referência, ou seja, ele é relativo à casa. Por isso que aqui ele vai ter função de pronome relativo, tá, gente? Então, o pronome que, ou melhor, a partícula que pode ter função de pronome, não é isso? E aí, esse pronome, ele pode ser indefinido, ele pode ser interrogativo, ele pode ser relativo. Indefinido, quando eu puder trocá-lo por quanto, né? Me dando uma indefinição da informação. Interrogativo, quando introduzir uma pergunta, e nesse caso eu vou poder trocar pelo pronome qual. E relativo, quando fizer referência a um termo anterior, e aí eu posso trocar pela expressão a qual, ok? Agora vamos ver essa partícula que com a função de advérbio de intensidade. Olha aqui, que linda é ela, ou que longe você mora. Então, vocês observem que a gente pode trocar por outros advérbios, né? No caso aqui, que linda você mora, melhor, que linda, olha, que linda é ela, eu posso trocar pelo muito, muito linda é ela. E agora, o que longe você mora, agora sim, né? Eu posso trocar pelo quão longe você mora. Então, aqui nós temos o que com função de advérbio, porque ele vai alterar, ok? Aqui no primeiro caso, um adjetivo, não é isso?
E no segundo caso, olha, ele altera um outro advérbio. Vocês lembram? O advérbio, ele vai ter a função de alterar o verbo, um adjetivo ou outro advérbio. Então, aqui, nesse caso, o que está fazendo essa função, né? De alterar aqui o adjetivo, e por isso eu posso trocar também pelo muito. E no segundo caso, modificando um outro advérbio que é longe, então eu poderia também trocar pelo qual, tá bom? Bem, o que ele ainda pode ser também preposição. A gente vai ter aí, ó, vai ligar um verbo auxiliar e um verbo principal. Então, geralmente, esse verbo principal é o verbo ter. Então, ele vai ter a função de preposição quando ele vier ligando esses dois verbos, gente. Ó, um verbo auxiliar, no caso aqui tenho, né? E um verbo principal, que no caso aqui é partir, tá vendo? Então, tenho que partir. Tenho de, olha aqui o de, que ele pode ser substituído, né? Então, nesse caso, ele vai ter função de preposição. Então, relembrando, quando o que tem função de preposição? Quando ele liga o verbo auxiliar a um verbo principal, geralmente é o verbo ter, não é isso? E vai ter a função da preposição de, ou seja, vai vir sempre ligando dois verbos, tá bom? Bem, vamos para uma outra função do que. O que vai funcionar também como conjunção. E aqui, ó, pode ser várias conjunções. Conjunção coordenativa aditiva, quando tiver, olha, o significado de e. Ela falou que falou, ou seja, ela falou e falou. Vai ter função de coordenação adversativa, que é aquela que tem sentido contrário, né? Outro que não eu fará o trabalho, ou seja, outro, mas não eu fará o trabalho. Então é fácil, que é só trocar aqui, ó, por uma conjunção adversativa quando tiver valor de adversidade, tá bom? Aqui, ó, pode ser também uma conjunção coordenativa explicativa. Olha aqui, não faça isso, que você pode se machucar. E aí eu posso trocar pelo pois, olha. Não faça isso, pois você pode se machucar, né? No caso da conjunção subordinativa integrante, a gente vai poder trocar por isto, olha. Ela vai estar aí introduzindo uma oração subordinada. Você disse que iria comigo. Então, você disse isto. Então, quando eu posso trocar por isto, ela vai ter em função de conjunção subordinativa integrante, tá? Ela ainda pode ser subordinativa final, fiz-lhe sinal que fosse, ou seja, fiz-lhe sinal para que fosse, tá bom, gente? Bem, vamos ver aí, continuar vendo aí as funções do que como conjunção. Aqui, ó, ela vai ter a função de conjunção subordinativa consecutiva. Então, a consequência, tá vendo? Gritou tanto que ficou sem voz. Então, a consequência do gritar tanto. Nesse caso aqui, a conjunção vai ser subordinativa causal. Então, como a palavra já diz, vai indicar uma causa. Olha, cortaram a luz que não pagaram a conta. Facilmente eu posso trocar pelo porquê. Olha, cortaram a luz porque não pagaram a conta. Então, foi a causa do corte da luz, ok? Ela ainda pode ser uma conjunção subordinativa temporal. Vai indicar o tempo aí, ó. Ontem que encontrei você, pude relembrar os velhos tempos. Então, olha aí como eu posso trocar pelo quando. Ontem, quando encontrei você, pude relembrar os velhos tempos. E o que ainda pode ser uma conjunção subordinativa concessiva, ou seja, fazendo uma concessão, né? Então, aqui, ó, que me mandasse embora, eu não iria. E aí eu posso fazer essa troca aqui, ó, por essas conjunções concessivas aqui, ó, embora ou mesmo que. Vamos trocar? Então, embora me mandasse, eu não iria. Aqui, mesmo que me mandasse embora, eu não iria, ok? Então, aqui a gente tem a partícula que com função de conjunção. Fiquem tranquilos, porque essa relação da conjunção
aparecendo aqui, ó, com todas essas classificações. Vocês vão estudar isso quando chegar o momento das orações coordenadas e subordinadas. Então, o importante daqui de você conseguir identificar o que como conjunção lembrando que a conjunção, ela tem a função de ligar o quê? Duas orações ou dois termos com a mesma função sintática. Então, eu não vou cobrar para vocês essa classificação de coordenação aditiva, de subordinação, porque esse é um outro assunto, né, que vocês vão se aprofundar. Mas é só para que vocês possam entender que esse que, ele vai funcionar como uma conjunção. E aí, para ficar claro, né, para vocês não se preocuparem tanto com essa classificação aqui de oração coordenada e oração subordinada, basta você entender que o que ele vai ser uma conjunção quando ele ligar duas orações ou dois termos com a mesma função sintática. Então, olha só, se vocês observarem aqui, ela falou, é uma oração. Falou, mas não adiantou, é uma outra oração. Então, esse que aqui, ó, é uma conjunção, tá bom? Então, é só prestar atenção aí, fica a dica. Para ser conjunção, basta ligar duas orações, tá bom? Bem, vamos seguir. Agora o que, ó? Com função de interjeição. Lembra o que é uma interjeição? É aquela palavrinha que indica as nossas emoções, né? Então, olha só. Que, isso é um absurdo. Então, olha esse que, indicando uma indignação, né? Então, aqui, esse que vai ter a função de interjeição. Beleza? Bem, o que ele ainda pode ser uma partícula de realce, ou seja, que a gente chama de partícula expletiva, né? E por ser expletiva ou de realce, essa partícula pode ser retirada da frase sem prejuízo nenhum de sentido. Olha só, quase que não chego a tempo. Eu poderia falar simplesmente quase não chego a tempo. Vocês observam? Então, esse que aqui só está realçando a informação. Então, para vocês saberem que o que é uma partícula de realce, basta tirar da oração. Se o sentido da palavra se mantiver, opa, aqui nós temos uma partícula de realce ou uma partícula expletiva, tá bom? Vamos ver um outro caso. Ela é que sabe o que, ou melhor, elas é que sabem o que fazem. Então, eu poderia falar, elas sabem o que fazem, tá vendo? Não haveria alteração no sentido. Mas aqui esse que vem realçando a informação, ok? Então, a partícula de realce é aquela que vai só dar um que a mais na informação, mas poderá ser retirada da frase sem problema algum. Agora vamos para a função do ser. Então, o ser também, assim como o que, vai ter algumas funções. Vai ter a função de substantivo, né? Então, o ser vai assumir aí a função de substantivo com a mesma estrutura do que. Lembrando, para ser substantivo, precisa vir acompanhada de um determinante, não é isso, gente? Então, um artigo, numeral, um pronome. Então, olha o que acontece com o ser aqui, ó. Nenhum ser aparecia naquele texto. Olha o nenhum. Nenhum não é um pronome. Ele é um determinante. Então, ele está substantivando essa palavrinha aqui, no caso, ser, tá bom? Então, aqui nesse exemplo, o ser tem função de substantivo por conta desse determinante aqui, ó, por conta desse pronome que está acompanhando a partícula se. Vamos para uma segunda função, que é o pronome reflexivo ou recíproco. Então, vai exercer a função sintática, nesse caso, de objeto direto, objeto indireto ou sujeito acusativo. Então, olha aqui, ó. Ana machucou-se durante a festa. Aqui, esse machucou-se, né? Ele é um pronome reflexivo, por quê? Porque Ana machuca. Mas ela machuca quem? A si mesmo, não é isso? Então, aqui, Ana machucou quem? A si mesmo. Então, aqui, a gente tem o ser com função de objeto direto. Olha o segundo caso. Obedecem-se respeitosamente. Então, um vai obedecer ao outro
respeitosamente. Então, obedece a quem? Lembra da regência verbal? Então, quem obedece, obedece a alguém. Então, esse ser aqui é esse alguém. Portanto, nesse caso, temos um objeto indireto. E olha o terceiro caso. Fez-se ficar calado por toda a manhã. Então, aqui, ó, o ser, ele vai funcionar, de certa forma, como um objeto de um verbo fazer e sujeito do outro que é ficar. Então, fez o quê? Fez quem? O ser. Fez o quê, né? O ser. E quem fez? O ser fez o quê? Ficar. Então, esse ser aqui, ele tanto vai ser objeto do fez, e aí ele vai ser um objeto direto, tá bom? Fez o quê? Porém, eu tenho aqui logo depois um outro verbo, que é ficar. Então, esse ser aqui é que ficou. Por isso que vai ter função de sujeito acusativo. Então, não é muito complicado, né? Entender. Se não entendeu, vamos lá. É só vocês observarem, ó. Nós vamos ter a partícula ser, tá vendo? Acompanhando aí um verbo anterior, mas logo depois dessa partícula a gente vai ter outro verbo. Então, são dois verbos, olha. Então, o ser vai ser objeto do verbo anterior e sujeito do verbo posterior, ok? Bem, agora vamos ver o ser como parte integrante do verbo. Então, ele aparece em verbos pronominais e não exerce função sintática alguma, como nos casos anteriores. Então, ele vai estar ali só fazendo uma integração, ou seja, vai ser como se ele fosse integrante, como se ele fosse parte do verbo. Então, olha aqui, apiedar-se, queixar-se, zangar-se, suicidar-se, arrepender-se, lembrar-se. Então, eu posso trocar aqui, ó, né? Ou trocar não, eu posso, na verdade, completar esses verbos pela regência de. Então, lembrar-se de fazer o dever, né? Seria a mesma coisa lembrar de fazer o dever. Então, esse ser aqui, ó, ele é parte integrante do verbo, é o que a gente chama de verbo pronominais. Eu vou usar o verbo juntamente com um pronome, tá bom? Então, olha aqui, ó, suicidar-se. Normalmente, quando você usa o verbo suicidar, você vai empregar aí esse ser como parte integrante desse verbo. Suicidou-se. Normalmente é assim que a gente fala. Arrependeu-se, não é isso? Então, fica aí a partícula ser como parte integrante do verbo, que seriam aí os verbos pronominais, tá bom? Bem, aqui nós temos a partícula ser como partícula expletiva ou de realce, assim como lá no que. Lembram, gente? Então, assim como no que, pode ser retirado sem prejuízo nenhum, ou seja, não vai alterar o significado da oração, ok? Então, vamos lá. Vá-se embora. Olha, vamos tirar? Vai ficar vá embora daqui. Então, vá-se embora daqui. A gente tem aqui um ser como partícula expletiva, tá bom? Vamos ver um segundo verbo, ó. Ele riu-se das graças que fazia. Eu poderia tirar tranquilamente esse ser daqui, ó. Ele riu das graças que fazia. Então, aqui, ó, o ser é só uma partícula de realce. Geralmente é comum, ó, vem acompanhando aí o verbo ir, o verbo vir e o verbo rir, né? São verbos aí da terceira conjugação. Vamos ver um terceiro caso. O sal sumira-se do mar. Então, observe que eu posso tirar, ó. O sal sumira do mar, tá bom? Então, da mesma forma que a partícula que, a partícula ser também pode ser partícula expletiva, e ela vai ser partícula expletiva quando puder ser retirada da oração. Agora vamos à conjunção. Olha, o ser como função de conjunção subordinativa, tá vendo? Então, a mesma coisa que eu trouxe para vocês quais são as conjunções. Pode ser a conjunção subordinativa integrante, ela pode ser conjunção subordinativa condicional, ou ela pode ser conjunção subordinativa causal. Mas lembrem-se, a gente vai estudar isso aí quando chegar
orações coordenadas e subordinadas. Então, não fiquem tão preocupados com essa classificação. O importante é vocês saberem que para ser conjunção, precisa ligar o quê? Duas orações, tá bom? Então, olha aqui, ó. Ela não falou se saiu ontem. Esse se aqui, ó, tá ligando o ela não falou com o saiu ontem, ok? Aqui no caso da condicional, ó, se eu fosse você, não faria isso. Aqui a gente tem uma ordem inversa, para vocês verem aqui como esse se está ligando as duas orações, né, para ser a conjunção como eu estou falando, eu vou colocar na ordem direta, ó, não faria isso se eu fosse você. Então, vai ligar aqui, tá bom? Aqui, ó, nós temos a função do ser como conjunção subordinativa causal. Então, tipo uma causa. Mas vamos lá. Olha, se está com tanta pressa, não precisa esperar os outros. Então, você fala assim, ah, professora, mas não está ligando, está iniciando. É porque aqui nós temos também uma ordem inversa. Vamos lá, ó. Não precisa esperar os outros se estar com tanta pressa. Tá vendo? Então, quando a gente inverte aqui as orações, aí o se aparece ligando as duas frases oracionais, tá? Que é a mesma coisa de oração. Ok, gente? Então, não fiquem tão preocupados aí com essa classificação, como eu falei para vocês. Nós vamos ver isso mais para frente, um assunto só para isso. O importante é você entender que o se com função de conjunção será quando estiver ligando duas orações, ok? Vamos ver aqui mais uma função. O se, ele vai aparecer também como partícula apassivadora, né? Então vai ser usada aí na voz passiva sintética e vai aparecer geralmente com o verbo transitivo direto ou verbo transitivo direto e indireto ao mesmo tempo, sem objeto direto preposicionado. Então, olha aqui, ó. Derrubou-se a mata. Então, a gente tem aqui a voz passiva analítica, para vocês verem como isso aqui é uma voz passiva, né? Só que sintética. Ou seja, eu não uso locução verbal. Então, ela tá aqui, ó. Nós temos as duas formas. A forma sintética, aqui, ó, utilizando a partícula se, a partícula passivadora. E aqui do ladinho nós temos a voz passiva analítica. Então, olha só, a mata foi derrubada, portanto, derrubou-se a mata. Então, aqui, partícula apassivadora. Buscam-se os caminhos. Aqui, ó, os caminhos são buscados. Então, temos aqui tanto a voz passiva sintética, né? Como a voz passiva analítica, tá bom, gente? E aí, para vocês não se confundirem, porque logo embaixo vocês vão observar que tem aí, ó, a função do ser como índice de indeterminação do sujeito. E a maioria dos alunos confundem essas duas funções. Por quê? Se vocês observarem aqui a estrutura, ó, a estrutura é a mesma, tá vendo? Primeiro, ó, um verbo na terceira pessoa do singular, mais a partícula ser e mais o complemento, ou, né, o restante da frase. E aí, se você olhar aqui embaixo, a mesma coisa. Então, como eu faço para identificar o ser como partícula passivadora ou como índice de indeterminação do sujeito? Então, a resposta está no verbo, tá bom? Então, olha aqui, ó, para ser partícula passivadora, o verbo tem que ser o quê? Obrigatoriamente, ele tem que ser verbo transitivo direto ou verbo transitivo direto e indireto. Acompanhou o verbo transitivo direto ou transitivo direto e indireto, opa, já sei que a partícula é a passivadora. Agora, quando indica um sujeito indeterminado, olha só, o verbo, tá? Ele vai estar na terceira pessoa do singular, mas esse verbo ele vai ser ou verbo intransitivo, ok? Ou verbo transitivo indireto somente. Ele não vai ser transitivo direto e indireto ao mesmo tempo, ó. Então aqui, vamos ver. Falou-se dele ontem. Aqui, tá vendo? Olha, a terceira pessoa, eu posso ter o índice de indeterminação do sujeito de duas formas.
ou com o verbo na terceira pessoa do singular, mais a partícula ser, né? Ou com o verbo na terceira pessoa do plural, sem a partícula ser. Então, aqui nós temos, ó, falaram dele ontem, eu não sei quem falou. Eu poderia ter essa mesma estrutura, só que agora com o verbo na terceira pessoa do singular, acompanhado da partícula ser, tá vendo aqui? E aí, para ter certeza que é índice de indeterminação do sujeito, eu vou avaliar esse verbo. O verbo falou. Então, falou é um verbo intransitivo, né? A professora falou. Eu sei exatamente o que a professora fez, tá bom? Agora nós temos aqui o verbo necessitar, ó. Necessita-se de amigos. Então, necessitam de amigos. Então, observem que o verbo na terceira pessoa do plural me dá um sujeito indeterminado, ou seja, aqui nós temos um índice de indeterminação do sujeito, né? Quando eu coloco a partícula ser, tá vendo? Necessita-se de amigos. E aí, para ter certeza, o que eu tenho aqui? Um verbo transitivo indireto. Olha aqui a preposição. Lembra o que é verbo transitivo indireto? É quando ele pede complemento com preposição, tá bom? Então, fica aí, ó, a dica para vocês. O ser, para ser partícula passivadora, tem que acompanhar um verbo transitivo direto ou um verbo transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. Para ser índice de indeterminação do sujeito, o verbo tem que ser intransitivo ou transitivo indireto. Tá bom, pessoal? Bem, e agora, ó, só uma chamadinha, porque a gente viu lá que o que ele vai funcionar como pronome relativo, não é isso? Então, como pronome relativo, ele vai ter várias funções. Por quê? Ele vai ter a função da palavra a quem ele se refere, ok? Então, eu trouxe aqui, ó, para adiantar para vocês um pouquinho. Então, vai exercer uma função sintática dentro da oração, normalmente a mesma função exercida, né? Ou seja, a mesma função que exerceria o termo ao qual o pronome faz referência. Então, vamos ver aqui, ó. Pode ser um sujeito, olha, o carro que corria muito é importado. Então, esse pronome relativo se refere a carro, correto? Carro não é um sujeito? Então, esse que aqui vai ter função de sujeito porque ele se refere a carro. Olha como objeto indireto, ou melhor, objeto direto. A mulher que amo é belíssima. Então, olha aqui, gente. Quem é o quê? Não é a mulher? Mas não é a mulher que amo. Eu amo quem? Eu amo a mulher. E esse que se refere à mulher. Portanto, o que também tem a mesma função sintática de a mulher, que no caso aqui é o objeto direto. Vamos ver agora o objeto indireto. Olha, este é o livro de que mais gosto. Esse que aqui se refere ao livro. E esse livro não é aquele que eu mais gosto. De que eu mais gosto? Eu gosto de quê? Do livro. E quem é o livro? Esse que aqui, relativo. Então, esse que vai ter a mesma função do livro, que nesse caso é objeto indireto. Complemento nominal. Olha aqui. Este é o animal de que tenho medo. Então, esse que não se refere ao animal, ok? Então, eu tenho o quê? Eu tenho medo. Olha o medo, olha o substantivo. Medo de quê? Medo de animal. Então, animal não é complemento nominal de medo. Então, esse que aqui se refere a animal, logo, ele também é um complemento nominal, tá bom? Agora, vamos para os adjuntos. Vamos primeiro para o adjunto adnominal, ó. Esta é a loja cujo dono é João. Então, olha aqui. Esse cujo aqui, ó, cujo dono é João. Então, esta é a loja cujo dono é João. Quem é a loja? Ou melhor, desculpa, quem é o dono? Não é João? Então, dono é João, é um termo que está acompanhando o substantivo, e se está acompanhando o substantivo, eu tenho aqui um adjunto adnominal, tá bom? Vamos para o adjunto adverbial agora, olha. A casa onde moro é espaçosa. Então, eu moro onde? Em que lugar? Na casa. A casa não é adjunto adverbial? De lugar?
Então, onde se refere a casa, logo eu também tenho aqui uma adjunta adverbial com o pronome onde, ok? Predicativo, olha, sou aquilo que sou. Então, sou aquilo que sou. Esse que não se refere àquilo. Então, esse sou aquilo. Aquilo não é uma qualidade? Opa, vamos voltar aqui rapidinho. Olha, aquilo não é uma qualidade do sou? Lembra, gente? Qualidade não é predicativo? Então, esse que se refere àquilo, logo também vai ter uma função de predicativo, tá? E como agente da passiva, olha, a cobra, porque ela foi picada, é venenosa. Então, a cobra foi picada por quem? Por ela, não é isso? E esse queira aqui, olha, né? Ou melhor, a cobra porque ela foi picada é venenosa. Então, esse que não se refere à cobra. A cobra não foi porque quem picou o ela aqui, ó, a pessoa, tá? Então, a cobra é agente da passiva. Portanto, esse que se refere à cobra, então vai ter função também de agente da passiva, ok? Então, é só uma dica para vocês, porque quando a gente analisa o que, ele vai ter aí uma infinidade, né, de funções, de possibilidades. Aqui nós temos outros pronomes também, né? Mas eu fiz um apanhado geral para que vocês pudessem ver que a palavrinha que, ela não vai ter uma função específica, como um objeto direto, né? Como uma adjunta de nominal. Ela vai ter várias funções. Então a gente precisa analisar direitinho para a gente não se confundir aí, para a gente não achar uma resposta errada ou uma análise errada. Eu sei que é muita informação, ok? Fiquem tranquilos, a gente vai aí exercitando. Eu sempre falo para vocês que o exercício, né, é quem faz chegar à perfeição. Então, temos aqui toda uma informação, tem informação também na apostila e, de qualquer forma, vocês podem mandar mensagem no particular que eu tento esclarecer as dúvidas para vocês, ok? Então, esse material aqui, ó, foi retirado desse site para nos ajudar aí a entender melhor o emprego do ser e do que, tá bom? Então, vamos às atividades. Vou colocar a página lá no grupo para vocês e a gente se encontra na videoaula para tirarmos aí alguma dúvida que ainda tenha ficado, tá bom, gente? Beijo grande, até já!